todos, é uma satisfação para mais uma aula estarmos aqui para aprendermos da palavra de Deus e o Capacita EBD estará neste momento ministrando mais uma aula que ela servirá de apoio para os professores, servirá também de ensino para aqueles que amam a palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar a lição de número 13. Essa lição é uma lição de encerramento do nosso trimestre. E o título da nossa lição, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, né? Então nós iremos aí nesta lição estudar a respeito deste assunto. O texto áureo ele está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A verdade prática diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Ou seja, a igreja tem que influenciar, né? Segundo a nossa verdade prática, né? Nós iremos ainda ler aqui já a introdução para nós entrarmos aí nos comentários desta lição de hoje. A introdução, ela diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide deste reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos em grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por intermédio da igreja. Hoje nós iremos contar com o comentário do evangelista Jorge Freitas, que estará aí comentando esta lição de hoje. E queremos já acioná-lo para essa introdução de início da nossa aula de hoje. Amém, irmão Denilson. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham. Desde já nós pedimos a vocês que se inscrevam no canal, que divulguem o canal, né? Esse é um canal de apoio a professores e também aqueles que amam a palavra de Deus. Antes de dar início, né, ao- à explicação da lição, né, seremos bastante sucintos, sem ser raso. Queremos convidar todos os nossos ouvintes, né, para que no dia 30 de setembro e 1º de outubro nós estaremos fazendo o encerramento do trimestre ali no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Cássio Nunes. E teremos conosco, né, nos trazendo o ensino, o pastor César Moisés, né, no dia 30 de setembro, no sábado, a partir das 18h30, ele estará dando um curso, um mini curso de capacitação para professores, né? Tema instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, né? E também pensando nas nossas professoras de criança e adolescente, né? De menor idade, teremos a tia Lene e a tia Marta também. Será no sábado, dia 30, a partir das 18h30. E no dia 1º de outubro, a partir das 9 da manhã, no domingo, né, será feito o encerramento propriamente dito, né, encerramento do trimestre, e também um panorama do início do quarto trimestre, né? Inclusive já temos até a revista, né? Fala sobre missões, né? Então todos estão convidados, né? No dia 1º, dia 30 de setembro, mês de outubro, né? 30 de setembro, sábado, a partir das 18h30. Pastor César Moisés de Carvalho, né? Autor de livro,
grande ensinador, hoje um expoente da teologia pentecostal, nosso amigo. E a tia Lene e a tia Marta estarão também ministrando para as professoras, né? E no domingo teremos, a partir das 9 da manhã até meio-dia, o, a- o encerramento propriamente dito, sendo que teremos um café da manhã e um almoço após o evento, né? Então estão todos convidados para dia 30 de setembro e 1º de outubro, né? Anote essa data importante, né, a respeito do encerramento do trimestre e curso de capacitação de professores, que é o que se pretende fazer todo encerramento de trimestre, né? Então hoje estaremos fazendo comentário da lição 13, né, que vai a data dela dia 24 de setembro, tema da lição Mundo de Deus no Mundo dos Homens, né? Que ela vem falando sobre o reino de Deus, né? Então, a gente pode perceber que a Igreja de Cristo, né, ela é a expressão visível do reino de Deus no mundo, né? Ela é a expressão visível de um reino invisível, né? Um reino que, em princípio, é o reino espiritual, como o próprio Cristo disse no momento que ele está sendo julgado por Pilatos. Ele, né, se ele Quando ele estava conversando com Pilatos, ele falou: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, ele mandaria seus anjos virem, né? Ele é um reino do céu, um reino espiritual. Isso não quer dizer que ele não tenha poder sobre o mundo que ele criou, né? Que ele criou. Então a igreja, ela é a representação visível do reino espiritual e invisível de Deus aqui na Terra, né? Assim como Cristo, né? Até uma vez eu vi essa expressão, achei bastante interessante, irmão Denilson. Uma pessoa, né, normalmente as pessoas perguntam como Deus é, né? Qual é o rosto de Deus, qual é a face de Deus, né? E aí alguém falou assim, quem quer ver, né, Deus, né, no caso, a face de Deus é Cristo. Jesus aí a expressão eu achei muito interessante, né? Jesus é a selfie, ó, tá na moda essas palavras, né? As palavras modernas que o jovem usa, né? Fazer selfie, né? Então a selfie de Deus, do Deus invisível, é Cristo. Jesus era a imagem expressa, né, a encarnação da divindade, né, como diz lá Paulo, a igreja de Corinto, a igreja de Colosso, né, os colossenses. Então, nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo, né? Então, por isso que o tema da lição, mundo de Deus no mundo dos homens, né? No mundo dos homens no sentido de que o mundo em que os homens habitam, né? Por isso, nesta lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível, né, do reino de Deus, né? Então, como nós vimos aqui na introdução, né, a, a implantação do reino de Deus, né, as diretrizes, né, do reino de Deus, está contido na palavra, e a gente vê que tudo aquilo que Jesus ensinou, principalmente, né, se você quiser saber quais são as regras morais e espirituais, um resumo, né? Se a gente fosse resumir toda a Bíblia, eu lembro, irmão Denise, que uma vez eu estudando para concurso, né, um professor, que nem cristão é, na verdade ele era até espírita, professor de Direito Constitucional, ele falou, né, ele falou da Bíblia e ele falou que o resumo da Bíblia, e se perdesse todo o conteúdo da Bíblia, mas se tivesse restado somente o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né, que fala das bem-aventuranças, né, então ainda assim nós teríamos um conhecimento, uma riqueza de ensinamento de Cristo, né, a respeito do reino de Deus muito grande, muito profundo, né? Então, a- o livro de Mateus ali, o capítulo 5, 6 e 7, o sermão, né, no monte, né? O pessoal fala sermão do monte, na verdade é sermão no monte, né? O sermão foi proferido no monte. É igual quando fala lá, ladrão da cruz. Não, não é ladrão da cruz, é ladrão na cruz, não. O ladrão não roubou cruz nenhuma, né? Então, é o sermão no monte. O sermão, Jesus ali deu as diretrizes, né? Se a gente for analisar ali com bastante profundidade, bastante sinceridade, a gente vê que pessoas normais, pessoas não nascidas de novo, é impossível de conseguir alcançar aquele nível
de prática, né? Mas por isso que a gente vai entrar nesse detalhe, né, sobre a pessoa ser nascida de novo, sem um novo nascimento, pelo que Cristo, Jesus falou para Nicodemos, né? Se você não nascer de novo, e ele era mestre de Israel, né, o Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, nessa introdução, né, nós queremos deixar esse aspecto para nós analisarmos, né, sobre o reino de Deus e as suas diretrizes espirituais e morais, irmão Denilson, que tem uma diferença, um contraste muito grande com aquilo que a gente vê hoje no mundo, né? Isso entra em choque, né? A igreja, é, o cristianismo, ela vem na contramão do mundo, né? Contra a cultura do mundo. Amém. Nós iremos fazer a leitura desse primeiro ponto, o reino de Deus no mundo. E o primeiro subtópico do primeiro ponto diz assim: a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção do nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que o Evangelho ratifica que ele é o Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. E assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então, esse primeiro ponto, subtópico, falando da encarnação de Cristo. O segundo subtópico vai falar da mensagem do reino, que diz assim: após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da Igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. O terceiro subtópico desse primeiro ponto diz os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destaca-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum, a partir de um coração sincero, a advertência que contra os falsos profetas, né, o contra alerta que sobre os dois caminhos, não julgar os outros e a exortação para as práticas desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo. Ele nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Então, esse primeiro ponto, o reino de Deus no mundo, o evangelista Freitas irá comentar aí sobre essa encarnação de Cristo, a mensagem do reino e também os valores do reino. Amém. Então, aqui a primeira parte aqui do subtópico, né, do reino de Deus no mundo, fala da encarnação de Cristo, né? Então, aqui era uma profecia desde o Gênesis lá, quando o homem errou, né, quando o homem pecou. Lá em Gênesis 3,15, Deus já tinha feito a promessa de uma que nasceria um da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, né? E durante todo esse período,
até que a profecia se cumprisse, né? E ela Deus foi fortificando a fé dos nossos irmãos da época, lá através dos profetas, sempre dizendo que através de símbolos, através de paradigmas, através de questões ali que apontavam, né, para Cristo ali, né, como o Salvador que viria, né? Então, se a gente for ver ali, tá, o profeta Isaías fala sobre que nasceria da Virgem, vários profetas, e inclusive a Bíblia toda ela aponta, né? Todos os livros, né? Todos os 66 livros, tanto os 39 do Antigo como os 27 do Novo, todos eles apontam para Cristo, né? Jesus, ele é o tema central da Bíblia, né? Então, se a gente for ver ali, todos os livros, né, mostram sobre o Cristo. E o ápice, né, foi quando ele deixou o seu reino, a sua glória, né, e veio vernacular, né? Por isso que lá em João fala, né, que ele se fez carne e habitou entre nós, né? O apóstolo João, ele fala sobre isso lá em João capítulo 1, né? Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então ele veio, e ali a expressão mais correta, a tradução, habitou, seria tabernaculou, né? Porque até no Antigo Testamento, né, tinha Moisés, tinha Arão, tinha uma pequena tenda que eles iam ali para orar, para falar com Deus, né? Então todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, e a própria Bíblia fala em Gálatas, né? Paulo fala que na plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus viu que o mundo tinha condições ideais para que Cristo viesse, né, na época, sobre a égide do Império Romano, então o Império Romano dominava o mundo da época, né? Então falavam ali, tinham o latim, e o grego era a época, a sabedoria ali dos gregos ali, a cultura dominante, né? E as estradas eram melhores construídas, né? Até tinha um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? Porque as estradas já eram Uhum. pavimentadas. Deus viu então as condições ideais para que o Messias viesse, né? E quando ele veio, ele habitou entre nós e, e veio mostrar, veio revelar Deus, veio mostrar a salvação, né? Interessante, né, que quando a gente estava conversando antes aqui, eu e Denilson, né, sobre o Jesus histórico, então hoje não há a menor dúvida sobre que Cristo veio realmente, né? Ele é o divisor da história. Tem o antes dele e o depois dele, né? E ele, até os ateus, até os filósofos, os sábios, todos, né, hoje já não tem mais essa dúvida a respeito da que Cristo realmente veio, que Jesus, ele veio. Eu estava até conversando aqui, tem um livro que eu gosto muito, aconselho quem gosta de ler, somente professor, né, a comprar, é esse livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meir Pirma, né, que é um judeu cristão. E ele vem falando aqui da natureza de Cristo, né, como filho de Deus, né, ele fala consciência de si mesmo. E aí ele conta aqui como que Jesus tomou conhecimento que ele era filho de Deus ali, que ele era o Verbo encarnado e enviado para salvar, né? Então ele tem uma teoria bastante interessante, né? Que conforme Jesus ele ia tomando conhecimento da lei, tomando conhecimento das Escrituras, ia revelando e ele ia entendendo que ele era, né, uma criança como qualquer outra criança, né? Foi crescendo e conforme ele ia lendo as Escrituras, ele ia tomando conhecimento da sua missão aqui na Terra, né? E vem falando as reivindicações de Jesus, né? Que ele sempre reivindicou que o Pai o enviou, né? Que ele era o Cristo, a autoridade dele, né? Até ele fala da que, por exemplo, jamais um rabino ou um judeu ortodoxo ou qualquer outro, né? Falando, por exemplo, sobre Moisés, por exemplo, Moisés ele não jamais falaria qualquer outro, né? Sobre batizar.
Então, para batizar no nome do Pai, do Moisés e do Espírito Santo, jamais, né? Mas Cristo, ele tinha autoridade suficiente, né? Credibilidade para dizer, não, batiza no nome do Pai, do Filho, né? No nome dele e do Espírito Santo, né? Então, ele tinha autoridade para isso. E o testemunho dos discípulos, né? De entender que Jesus realmente era o, era o Messias, né? Então, ele encarnou, ele tomou a forma humana, né? Ele se despiu da sua glória. Isso não quer dizer que ele perdeu os seus atributos, jamais, né? Mas ele despiu-se da sua glória, né? E interessante, né? Lembrei aqui agora que, imagina, os discípulos que conviveram com ele ali 3 anos e meio ali, aproximadamente, que sabia que Jesus, como ser humano, ele teve fome, teve sede, ele dormiu, né? Que morreu e ressuscitou. E mesmo assim, sabendo dessas, dessas dificuldades que todo ser humano passa, né? De fome, sede, sono, cansaço, tudo isso Jesus passou. Mas mesmo assim, eles reconheceram que Jesus era Deus, né? O próprio Tomé falou, Senhor meu e Deus meu, né? Todos eles reconheciam o poder, a autoridade e a divindade de Cristo, né? Então, todos eles sabiam que Jesus era o Messias encarnado, né? Era Deus conosco, né? Deus conosco, Deus em nós, Deus por nós, né? A mensagem do reino, então, assim como João Batista, que veio pregando antes dele, era o precursor do Messias, né? Pregando sobre o arrependimento, né? Então, a mensagem de Cristo também, né? Então, aqui vem falando, após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério, né? Aos 30 anos de idade. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus veio trazer as boas novas do reino e que ele viu ali que importante era, para fazer parte desse reino, tinha que haver uma transformação, uma mudança, uma regeneração. E a regeneração, ela começa com o arrependimento, né? São duas palavras-chave aqui, arrependimento e fé, né? Arrependimento, ela vem da consciência do pecado. Na consciência, o ser humano ele só se arrepende quando ele sabe que está errado, né? Ninguém se arrepende achando que está certo, né? Então Jesus ele viu que a humanidade estava, né, em contraste ali, estava em oposição a Deus, né? Todos aqueles que estão fora de Cristo estão sob a ira de Deus. E então Cristo veio e falou: arrependam-se, né? Porque o pecado quer dizer não somente errar o alvo, né? Nós já estudamos sobre isso. Pecado é você atirar no alvo errado, é diferente, né? É você ter um objetivo errado, né? Errar o alvo, de repente eu jogar no alvo, mas errar. Tipo assim, não tô bom de mira, erro o alvo. Outra coisa é você acertar outro alvo deliberadamente. Você errou de propósito. Uma coisa é você querer acertar e errar. E a outra coisa é você errar propositadamente, né? Porque quando uma pessoa está fora da presença de Deus, não é uma pessoa nascida de novo, regenerada, o que diferencia um homem nascido de novo de um não nascido de novo é o prazer no pecado. Quando a pessoa tem prazer em fazer as coisas erradas, tem prazer na trapaça, tem prazer na inveja, tem, tem prazer em fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Ser um inimigo, né? Ele gosta da coisa errada, ele quer se dar bem, né? Faz tudo aquilo que a Bíblia condena, todas as práticas que a Bíblia condena, ou seja, ele tem prazer naquilo, então ele precisa de transformação. E a primeira coisa que ele entende, né? A Bíblia fala, Jesus pregou sobre arrependimento por causa disso, que a primeira coisa tem que haver o arrependimento, a pessoa tem que ter a consciência que está errado, e essa consciência não nasce dele, ele ouve a mensagem do Evangelho, e a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na mente da pessoa e mostra para ela que ela está errada. E aí, quando ela tem essa consciência do erro dela, que ela está errada, isso é para todas as pessoas, e aí então, e ela sabe que está errado, o Espírito Santo coloca a fé no coração dela para ela crer na, na, na expiação de Cristo, crer na, na morte de Cristo, e quando ela começa a crer, e aí então ela crê que Jesus veio para salvá-la, né? Porque ela se arrependeu, viu que estava errado, né?
É igual aquela situação do carcereiro de Filipos, né? Quem, né? E agora, né? Como posso ser salvo, né? O que eu faço para ser salvo? Ou seja, ele viu que ele estava errado e se arrependeu. E aí Paulo e Silas pregou e falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, primeiro arrependimento e depois veio a fé para a salvação, né? E a fé não vem de vós, como Efésios 2:8 fala, a graça, né? A graça como um favor imerecido é o próprio Deus que coloca no coração. A pessoa tem que ter a consciência, lógico, consciência do pecado. Às vezes até há essas divergências, né, doutrinárias, né, o caso se aprofundar aqui, de uns que acham que é da predestinação, por exemplo, né, que o homem não faz nada. Na verdade, uma vez conversei com um irmão que pensa assim, eu falei, isso é igual uma pessoa que está se afogando. Se alguém jogar a boia para ela e ela segurar na boia, qual é o mérito dela? Nenhum. Ou ela segura na boia ou morre afogada, né? Então, o fato dela agarrar na boia para não morrer afogada não tem mérito nenhum. E é a mesma coisa, a pessoa está morrendo nos seus pecados e delitos e ela vê a possibilidade de ser salvo da morte eterna, ela abraça na boia da salvação que é Cristo e ela então tem a chance de ser salvo. E quando ela reconhece seus pecados e a fé entra no coração dela, e ela crê no Cristo né, que morreu no lugar dela, aí começa a obra da regeneração, né? Começa Deus a transformar o seu coração, começa a transformação, começa por formar nela o caráter de Cristo através do novo nascimento, né? E através do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é a evidência de que a pessoa está sofrendo uma transformação, né? Então, somente o arrependimento e a fé na obra expiatória, redentora de Cristo, podem restaurar o pecador diante de Deus. A gente vê o exemplo disso aqui naquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, né? Enquanto o fariseu ele declarava suas virtudes, o publicano ele falava: Senhor, a melhor tradução é essa, ser propício a mim, pecador, né? Ou seja, quando você olhar para mim, e essa é a oração do pecador arrependido, como todos nós somos, né? Quando Deus olha para mim, a gente pede a Deus, Senhor, quando você olhar para mim, não olha para mim diretamente, olha para o sacrifício que Cristo fez, olha para aquele sangue que foi derramado na cruz para mim, por mim, né? E aí, quando você clama a Deus que ele olhe para você, mas na ótica do sacrifício de Cristo, né? E aí Deus tem misericórdia da pessoa. Então começa a obra da regeneração dela. E aqui os valores do reino, né? No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, né? Nós não vamos entrar aqui na detalhes sobre ética e moral, né? Que ia gastar um bom tempo. Mas ele fala aqui onde destaca-se o necessário, aí fala os valores do reino, né? Controle da ira, fuga da imoralidade sexual, casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, não julgar os outros, né, que é sobre a nossa ótica, sobre o nosso juízo de valor, né? O alerta sobre os dois caminhos, advertência contra os falsos profetas, exortação para a prática desses valores, né? Então aqui só há condição de alguém cumprir, né, ou seguir todas essas diretrizes, as diretrizes do reino, quando a pessoa nasceu de novo, porque é o Espírito Santo que vai formando esse desejo de fazer isso. Pô, um homem natural não consegue, ele é vingativo, ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele quer ser melhor do que os outros, ele quer levar vantagem em tudo. Isso é o homem natural, o homem carnal. Mas a pessoa, quando tem o Espírito de Deus na sua vida, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela, ela já começa a entender esses valores. E não é pela força dela, pelos méritos dela, mas é pela transformação que ela sofre através do Espírito na sua vida, que ela vai olhar esses valores e ela vai ter prazer em fazer isso aqui. Vai ter prazer porque é Deus que faz ela ter esse prazer, né, quando o Espírito Santo transforma a sua vida. Em condições normais, né, como diz a CNTP, né, normais de temperatura e pressão, o homem não tem condições de fazer tudo isso aqui, mas através da transformação do Espírito Santo, através do novo nascimento, né, do nascer da água e do Espírito, e aí todos esses valores aqui o homem vai começar a praticar, porque ele vai ter prazer em praticar, não por causa dos seus méritos, né, mas por causa da transformação da sua mente, que a palavra de Deus e o Espírito Santo, ela transforma a mente e transforma o coração, ou seja, é aquilo que os filósofos sempre falavam, o Mondanilson que é entendido, que é formado em filosofia, né? Os filósofos falavam muito da mente e abrir a mão das emoções,
as emoções, né, não levavam em consideração, que não pode ser explicado pela razão, né? Mas a palavra de Deus, ela transforma a mente, que é importante, né? Você passa a entender, parece que Deus abre o seu entendimento e fala, caramba, é desse jeito, é assim, né? É a mesma coisa quando Jesus conta aquela parábola do tesouro escondido, né? Que o homem achou num terreno um tesouro, e ele foi lá, guardou o tesouro, foi lá e comprou o terreno, ou seja, o terreno teve um preço. Mas o tesouro não tinha preço, né? O tesouro era um valor, né, muito grande. Ou seja, o tesouro, que é a salvação, não tem preço. A gente descobre esse tesouro maravilhoso, mas para manter o tesouro eu tenho que comprar o terreno e tenho que me esforçar, né, para poder ter esse tesouro na minha vida, né? Então é isso, irmão Denis. Amém. Acho que falei bastante, né? Depois dessa apresentação do reino de Deus no mundo, nesse primeiro ponto, o segundo ponto, nós vamos falar aí a respeito das bênçãos de uma vida no reino, os ingressados no reino, né? O primeiro subtópico desse primeiro ponto, desse segundo ponto, diz sobre a remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto dos gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e das potestades das trevas. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, somos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. O segundo subtópico do segundo ponto diz assim: dotados, adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado da nossa adoção, agora, como filhos, somos também herdeiros por Cristo. Essa herança, nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, a vida eterna, né? Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então, esse segundo ponto, né, iremos então falar sobre as bênçãos de uma vida no reino, abordando aí a remissão dos pecados e adotados e herdeiros de Cristo. Amém. É um subtópico bastante importante ser a bênção de uma vida no reino, né? A bênção de uma vida transformada. Só que antes dessa transformação, como nós falamos, né? O homem caiu em pecado, caiu nessa maldição, né? E a verdadeira maldição hereditária, né? O pecado original foi transmitido, né, para toda a raça humana, né? Então, quando Cristo veio ao mundo, né, havia o pecado é tão horrendo aos olhos de Deus que há necessidade de alguém morrer. Pecou, né? O salário do pecado, como a própria Bíblia diz, né? Romanos 6:23, né? O salário de pecado é a morte, né? Então, quando nós pecamos, né? A Bíblia fala que não há homem que não peque, né? Quem disser que não peca é um mentiroso, né? Já pecou de novo, já pecou de novo. Então, só que assim, diante de Deus, devido à santidade de Deus, ela ser algo assim
né, muito acima da nossa, da nossa percepção, né? O nosso Deus santo, terrivelmente santo, né? Então, a necessidade de um sacrifício, alguém tem que morrer pelo pecado, né? Então, no Antigo Testamento, né, havia necessidade de um cordeiro. Deus instituiu lá a Páscoa, instituiu lá o sacrifício pela a expiação do pecado e os vários sacrifícios que tinha, né? E interessante que na época lá de Israel, no deserto, o homem que pecasse tinha que levar lá um bode e ele tinha que colocar a mão na cabeça do bode, lá na frente do sacerdote, né? E confessar o seu pecado, dizer qual foi o seu pecado. Aí os irmãos imaginam, né, na época, né, lá, se a pessoa fosse de uma tribo que era mais afastada, né, ia levar lá, atravessar todo o arraial para levar o bode para sacrificar em seu lugar porque pecou. E o bode não vem com a boca amarrada lá em silêncio, né? Ele vem lá, né, berre, berre, todo mundo ouvindo, né? Aí imagina todo mundo olhando, e ela pecou, ela vai lá confessar. Olha que treta, né? Todo mundo vendo. Na época não tinha como a pessoa ir lá e, né, vai processar o bode dando moral, né? Exposição, não, ia lá e pecou, assume a bronca, vai lá no sacerdote, confessa o seu pecado, e aí ele confessava e tinha que cortar o pescoço do animal, ver o animal morrer. O que que Deus queria mostrar com isso? Como que o pecado era algo que horrendo aos olhos de Deus e que agredia, né, a santidade de Deus ali. Agredia no sentido de que Deus é santo e nós somos falhos, pecadores, e os nossos pecados entristecem, né? Agride a santidade de Deus, né? Então havia necessidade, mas isso aí era um símbolo, apontava para algo futuro, né? Quando Cristo veio e ele era o Cordeiro Pascual, ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, ele era perfeito, até porque o Cordeiro não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhum tipo de defeito, né? Então Cristo veio e através da sua morte expiatória, né, libertou o homem dessa maldição do pecado, né? A maldição do pecado. Então, após essa, o homem entender a gravidade da situação e reconhecer e aceitar o sacrifício de Cristo no seu lugar, olha que presente, meu Deus, isso é uma dádiva, isso é um presente, né? Ou seja, o que que Deus está ensinando para a humanidade? Ó, quem tem que morrer é você, porque você que pecou. Mas o meu filho morreu no seu lugar. Mas para essa expiação, esse perdão fazer efeito, você tem que reconhecer que você pecou. Essa é a doutrina da salvação, né? O plano da salvação. Você reconhece que você que é o pecador, você pecou, que você não tem condições de expiar seu próprio pecado, e quem morreu no seu lugar foi Cristo, e você reconhece o sacrifício dele. E aí você aceita, quando a gente fala assim, quem aceita Jesus, né? Na verdade, você ali está bem resumido, né? Mas na verdade a doutrina seria: você aceita o sacrifício que Jesus fez no seu lugar. A partir do momento que você reconhece o sacrifício que Jesus fez no seu lugar, você reconheceu que é um pecador, reconheceu o sacrifício, que você não tem condição de se salvar. Você reconhece o que a Bíblia fala. Toda a justiça de Cristo, né? Essa aí é a doutrina da justificação, é um termo até jurídico mesmo. Toda a justiça de Cristo é como se fosse depositada na sua conta, né? Por isso que tem aquela expressão lá é, tetelestai, né? Está consumado, né? O sacrifício é uma expressão que tem três significados, né? A dívida perdoada, promissória quitada, né? Ou seja, todo o sacrifício de Cristo, como se você tivesse uma conta bancária que estava negativo, devendo, né? Aquela, igual Jesus falou, né? Aquela dívida impagável, né? Daquele homem lá que o Senhor perdoou ele, né? Que era uma dívida impagável, era uma hipérbole. A justiça dele para você. E aí, quando Deus olha para você, um pecador arrependido, ou seja, opa, esse aqui está perdoado. Ele aceitou o sacrifício que meu filho fez. Reconheceu né, o sacrifício. E não só isso, não só nós temos o perdão dos nossos pecados, olha, nós ganhamos o título de filho, irmão. Nós somos agora filho.
Até então, né, o que a gente costuma dizer, e é uma verdade, nós somos criaturas. Somos criatura, como os animais são criaturas. É lógico, nós somos a coroa da criação de Deus que Deus fez. Deixou a gente fazer por último. Até achei interessante aqui nesse livro, né? Fala sobre esse conhecimento da doutrina da Bíblia. Eu vou ler bem rápido aqui. Fala assim, ó, parentesco com Deus. A relação de Deus com as primeiras criaturas viventes consistia em essas, de maneira inflexível, obedecer ao instituto implantado pelo Criador. Mas a vida que inspirou ao homem foi resultado verdadeiro da personalidade de Deus. O homem, na verdade, tem um corpo feito do pó da terra, mas Deus soprou nas narinas o sopro da vida. Dessa maneira, dotou de uma natureza capaz de conhecer, amar e servir a Deus. Por causa dessa imagem divina, todos os homens são, por criação, filhos de Deus. Mas, desde que essa imagem foi manchada pelo pecado, os homens devem ser recriados ou nascidos de novo, para que sejam, em realidade, filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento em que você, como uma criatura de Deus, aceita o sacrifício, a obra de Cristo, né, e se torna justo diante de Deus, você ganha agora, você é adotado agora como filho de Deus. E além de ser adotado como filho de Deus, Deus agora ele derrama, né, as suas bênçãos sobre a sua vida, né? Aí, né, as riquezas de Cristo está sobre a vida de todos aqueles que o aceitam, né? É o que Paulo fala lá em Efésios, né? Isso é interessante, né? Paulo fala em Efésios sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É muito interessante esse texto que o apóstolo Paulo ele vem falando. Essa carta de Efésios é uma das coroas das cartas de Paulo. Fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, além de você ser adotado agora como filho, está lá em João 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, não tem um título tão abençoador, tão bacana, né? Isso faz a nossa autoestima levantar. Nossa, agora eu sou filho de Deus. Sou herdeiro de Cristo. Sou herdeiro, né? Herdeiro das bênçãos espirituais. Eu tenho acesso agora direto ao Pai. Eu não preciso mais que ninguém interceda por mim. Eu não preciso mais, eu vou direto, né? Você se ajoelha, você eleva os seus pensamentos, você fala com Deus e Ele, como um pai amado, Ele te responde, Ele te abençoa, Ele manifesta a sua presença, porque agora você é um filho de Deus. Olha que bacana, que interessante. Você é um herdeiro. E todas as promessas que Deus fez, né? Através da sua palavra, tanto aquelas de Abraão lá, né? Que seriam benditas todas as famílias na terra, né? Até todas as promessas que Deus fez à sua igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo místico de Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, porque nós pregamos a verdade da palavra de Deus. As pessoas, né, muitas coisas que a gente fala, parece que é discurso de ódio, os diversos preconceitos que o pessoal fala, mas não, não é. É, Essas são as regras, são a ética, a moral do reino de Deus para a sociedade. São para todos os seres humanos, né? São para todos. E a gente, quando aceita Cristo, nos tornamos filhos de Deus e essas regras para nós, elas não são pesadas, a gente faz elas com amor, né? Então é isso, né? Toda a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. E nós somos os pregoeiros da justiça, da verdade, como diz a palavra de Deus, coluna e firmeza da verdade, né? E todas as bênçãos espirituais de Cristo estão depositadas na nossa conta espiritual, nas nossas vidas, irmão Denis. Bem, nós vimos aí as bênçãos de uma vida, né, no reino de Deus, nesse segundo ponto. O terceiro ponto, nós vamos falar aí sobre os males de uma vida no mundo. Então, essa aula de hoje a gente está falando sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Então, o segundo ponto abordando aí a vida no reino de Deus. E o terceiro ponto falando desses males de uma vida no mundo. O primeiro subtópico desse terceiro ponto diz assim:
a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. E isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. O segundo subtópico desse terceiro ponto diz assim: filhos da ira e condenados, e a condenação eterna. As escrituras elas enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê, ele já está condenado. Quem não entrega sua vida ao Salvador, ele é condenado porque ele se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade, ele é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, nesse terceiro ponto aí, Freitas, iremos falar aí, né, desses males de uma vida no mundo. Verdade, né? Então, né, concluindo, né? Nós começamos às 3h15, né? Foi isso. Já estamos, falta 15 minutos. 47 então. A nossa meta é em 1 hora, né, no máximo. Então, aqui a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então, todo ser humano não regenerado, não nascido de novo, que não aceitou Cristo, ele é escravo do pecado. Ele pode até dizer que não, mas ele é escravo porque ele não consegue não fazer, não praticar aquele pecado. Ele não consegue ficar sem mentir, né? Se ele tiver uma oportunidade de se dar bem, né, em detrimento de outro ali, ele vai fazer, né? A gente vê como é que está o mundo hoje, é só olhar, não é nada teórico aqui, não é nada filosófico somente. É uma coisa que a gente olha para o mundo e vê como é que o mundo está, né? Então, o ser humano ele é escravo do pecado, né? Desde que ele pecou, né, lá no início da civilização, né? A gente vê isso aí. Até Paulo fala, né, em Gálatas, sobre as obras da carne, o fruto do espírito. Ele dá mais de 18 tipos de pecado de toda espécie, né? E o problema não é só isso. O problema é que ele não reconhece, né? E aqui quando a gente vê aqui na consequência disso tudo, a gente vê, né, hoje, né, através de depressão, de ansiedade, de desespero, de angústia. Não que isso seja, né, causa somente disso. Lógico, existe uma série de outros fatores, né? Mas a gente vê que a escravidão do pecado é algo que a gente tá constatado. A gente vê isso aí diariamente, né? As pessoas não conseguem se libertar da bebida, dos vícios, né? Ninguém que entra para o caminho das drogas fala assim, ah, vou parar. Não consegue parar. Se ele não tiver uma ação de Deus na vida dele ali, né? Ou ele tem que ter força de vontade para ir para um centro de recuperação e com muito sofrimento ele conseguir. Mas aquilo ali, eu uma vez li sobre isso, sobre neuroanatomia, né? Que a droga, por exemplo, ela causa algumas problemas no cérebro da pessoa lá, é, é, aquelas sinapses que tem no cérebro. Então a droga ela vai corroendo algumas partes dos neurônios da pessoa que ela é como se ela estivesse completando. Quando pessoas, quando o efeito da droga vai passando, ela sente uma necessidade muito grande e aí começa a dar um curto-circuito no cérebro dela, ela precisa daquela droga para poder. Isso. Isso, né?
aqueles nódulos de Ranvier, dendritos, axônios, né? Tem uma série de parte lá do cérebro lá que a droga já fez um efeito tão forte, né? Ou mesmo a bebida, que ela não consegue parar porque se pode dar aquela crise de abstinência, que é o que seria o, né, que acontece. Então, a gente não sabe explicar como, né? Mas quando a pessoa aceita Cristo, não é algo que você, igual, né, você vai lá e um remédio. Aquilo ali é o seguinte, você aceita a Cristo, você vai ver na transformação na vida da pessoa, a libertação. É a mesma coisa uma pessoa que toma um remédio para dor de cabeça e de repente passa um tempo, a dor de cabeça some. Ou ela está com um problema de saúde, toma um remédio e some. O remédio é o quê? É o arrependimento, a fé e a ação do Espírito Santo na vida dela. E que liberta ela. Ela passa a odiar as coisas que antes ela amava. A transformação, na verdade, do novo nascimento é isso. É amar as coisas que antes você odiava, né? Tipo, você odiava negócio de crente, de Bíblia, de religião, de coisas boas, e de repente você começa a amar essas coisas, querer orar, querer ler a Bíblia, querer, né, fazer boas coisas, mostrar Deus para as pessoas, falar de Deus para as pessoas, e você começa a odiar as coisas que você amava, os vícios que você tinha, né? Se você mentia, não mente mais, se você roubava, não rouba mais, né? Se você adulterava, não adultera mais, se você era ciumento, se você era arrogante, soberbo, vaidoso, essas coisas vai ficando de lado, né? Por quê? Porque você foi se libertando do pecado. E filhos da ira e condenação eterna, porque todos aqueles que não aceitaram a Cristo, né? É como se estivesse dizendo para Deus assim: ó, Jesus morreu lá na cruz, tudo bem, mas eu não quero. Ele morreu à toa, para mim não, né? Ou seja, você está pisando sangue ou você está rejeitando um sacrifício que Deus fez pela pessoa, né? Que o próprio Cristo fez. Então, quando você rejeita, né? Ou seja, não adianta você querer morar no céu se você rejeita o único maneira de que você tem de se chegar a Deus, que é através de Cristo. Aí você rejeita o sacrifício dele, né? Através da incredulidade, como se você não estivesse crendo. Então, aí não tem jeito, né? Só tem esse caminho, e você rejeita esse caminho, né? Só tem essa maneira, né? Aqui até anotei, né? Quando não entrega a sua vida ao Salvador, é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, só tem uma maneira de chegar a Jesus, a Deus, né? Jesus, ele falou que ele disse assim: Eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou um caminho, ele falou, eu sou o caminho, né? Tem até um pessoal que costuma dizer, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? É, pode ser que isso aí, né? Tem um fundo de verdade. Todos os caminhos levam a Deus, e o caminho que você escolher, lá na frente você vai encontrar Deus. Ou você vai encontrar Deus para ser salvo, mas só tem um caminho esse, que é através de Cristo, ou você vai encontrar Deus no juízo do grande trono branco. Aí você vai encontrar Deus, né, numa situação não muito favorável, né? Eu aconselho aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, né? De repente você está me ouvindo, você não faz parte de nenhuma confissão religiosa, não aceitou Cristo como Salvador, não tem uma vida transformada. Se você quiser morar no céu, só tem esse caminho, só tem Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não tem nenhum outro filosofia, não tem outra história, não tem, né, boas obras. Ah, eu faço boas obras. Aí se você fala que faz boas obras, é a mesma coisa que você fala assim: não, Jesus não precisa ter morrido, não. Eu posso ser bonzinho que eu vou para o céu. Olha que situação. Mas não é. Não é pelas boas obras, né? A Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. A partir do momento que você reconhece uma vida de pecado, que você vai para o inferno, porque essa é a verdade, né? Arrependei-vos, né? E se você aceitar o sacrifício dele, né? Ele é o primeiro passo que dá em você. Você aceita que ele já deu o passo dele, né? Ele já morreu no seu lugar. Mas a partir do momento que você reconhece, ele vai até você, através do Espírito Santo, transforma a sua vida. Mas primeiro você tem que crer. Por isso que a incredulidade, né, é um dos maiores dos pecados, porque você está desfazendo de um sacrifício que ele fez, né? Então, aquele, porém, que perseverar, ou crer, né, vai ser salvo. Amém, Rodrigo? Amém. Nós iremos aí fazer a conclusão, né? Isso é uma realidade, né? As pessoas acaba preso no pecado, as pessoas acabam tendo uma concepção errada de Deus, né? Até ouvi essa semana um homem falando
Eu creio num Criador, eu creio em Deus, mas eu não tenho nada a ver com ele. Até queria que ele não existisse. É uma declaração muito forte, né? A gente vê que as pessoas acabam mergulhando dentro das suas iniquidades e acaba colocando as suas frustrações em Deus, né? E acaba que é suas próprias iniquidades. É como aquele filme, né? Deus não está morto, que é o debate do professor ateu com o aluno. E o aluno foi tão incisivo no seu debate com o professor que ele chegou a falar assim: por que você odeia Deus? Aí o professor, naquele entusiasmo, falou assim: porque ele tirou tudo de mim. Sua mãe morreu? É. A mãe dele morreu. Deus não curou. Daí o aluno fala: como que alguém que não existe pode tirar algo de você? Né? Então, a gente vê as frustrações, a iniquidade da própria pessoa, que é pelo pecado, né? E pela falta dessa compreensão da salvação em Cristo, e acaba levando as pessoas a tomar essas atitudes, né? A conclusão diz assim: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. No reino literal, o reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos, eles devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do reino. Então, nós estamos aí concluindo esse trimestre. Foi um trimestre apologético, um trimestre em defesa da fé, desnudando as questões do mundo e o seu e a sua influência, né, na igreja. E a igreja, como uma igreja apologética, deve se prostrar contra essas atitudes deste espírito da Babilônia, né? Então, quero passar aí para o Freitas fazer esse comentário dessa conclusão. Eu até falei agora, né? Eu achei interessante. Uma vez eu li um comentário assim: todos os caminhos levam a Deus, mas só Jesus leva para o céu. Porque todos os caminhos vai levar a Deus, lá na frente vai ter um julgamento, né? Ah, eu sou ateu, eu não acredito. Não tem problema, né? Mas vai, né? Vai ser, né? Eu fico imaginando lá na frente, né? Quando a pessoa, ué, mas eu não acreditava em Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Não acreditou porque não quis, né? A verdade foi pregada, né? E até estava lembrando, né? O mundo hoje está numa situação tão caótica, tão deplorável, né? Moralmente, né? Até quando a gente que gosta ali estudar um pouquinho de filosofia, quando vê aquela expressão que Nietzsche fala, né? Friedrich Nietzsche lá que Deus morreu, né? Na verdade, não é que ele falou que Deus morreu, né? A morte de Deus, ele queria dizer assim, a sociedade vive de um jeito é como se Deus não existisse. Não que ele estava dizendo que Deus morreu, que ele estava, né, afirmando, não, Deus morreu, não era isso. Ele falou no sentido de que ele olha para a sociedade, vê a sociedade vivendo de uma maneira tão, né, tão longe tão no pecado, tão longe das coisas de Deus, dos princípios, né? Que ele fala assim, não, o pessoal vive como se Deus tivesse morrido, né? E, e lá na frente isso vai ter consequência no ser humano, né? Ele tem essa oportunidade de se arrepender, né? Reconhecer o sacrifício e se apegar a Deus, porque a situação cada dia a tendência é só piorar, né? Não vejo, né? Não vejo situação de melhor. Agora, uma vez eu conversando com um amigo que ele era espírita, ele falava da reencarnação. Aí um dia eu perguntei, mas qual que é a finalidade da reencarnação, né? Eu acho que eu sabia, né? Ah, é que a pessoa morre e volta, vai melhorando. Tá, não tô vendo nada piorando nesse mundo, não, só tá piorando, né? Como é que. Eu falei, então tem alguma coisa errada com essa tua doutrina aí, porque eu não tô vendo nada melhorando, né? Ele falou que a ideia é a pessoa, como é que faz? Ela vai evoluir, né? Ela vai evoluir, presume que vai evoluir para melhor, né, cara? Eu falei, pô, mas se você morrer e voltar como uma ameba lá, como, sei lá, uma borboleta,
Eu falei, mas a gente tá piorando, né? E o mundo só está piorando, né? Como é que pode? O mundo só está piorando, né? Não estou vendo nada de melhora, né? Então, né? Então nós concluímos mais essa lição, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, né? A gente vê esse espírito da Babilônia já preparando o mundo para o anticristo, né? Então, tá vendo o mundo está caótico, né? E nós como igreja não podemos ficar neutros. Nós temos que pregar a verdade da palavra de Deus, né? Pregar a Bíblia, pregar a verdade. Jesus vai estar para voltar a qualquer momento, arrebatar a sua igreja. Nossa tarefa é pregar. Aí é aquilo, né? Quem crê vai subir, quem não crê vai ficar. Então, é isso que se vende depois lá com o anticristo, né? Eu não quero estar aqui para. Eu não quero estar aqui, irmão Denis. Então, já, né, convidando o povo, os irmãos, para no dia 30 de setembro, dia 1º, né? Nosso trabalho ali na sede, Cássio Nunes 883, né? Todos estão convidados, né? Não perca. É 2023 agora. É, amém. Amém. Né, queremos agradecer a todos, né, e encerrando aí mais esse trimestre, convidando a todos para o próximo trimestre estarmos juntos para meditarmos na rica palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.